Olá, ouvintes! Sou Eduardo Martins e hoje vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos conversar com o Gabriel Parreiras, que é gerente de qualidade e confiabilidade de software do Banco Itaú. Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e fale um pouco mais de você, por favor. Edu, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Fazendo aqui uma autodescrição: homem, pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, minha barba está feita e eu estou com uma camisa de botões azul. Dentro do nosso trabalho no banco, um pouco do universo que a gente gerencia de dados faz com que a gente traga isso para ajudar nas decisões que os gestores tomam no dia a dia. Então, como tema, eu trago aqui esse título aqui para a gente discutir sobre esse assunto hoje. Perfeito. O nosso tema será Do dado à decisão, a nova era da gestão empresarial. Gabriel, para te acompanhar, também vou fazer minha autodescrição. Homem, 1,72 m, estou vestindo uma camisa preta, cabelos grisalhos e serei o host desse nosso bate-papo. Você falou aí sobre dados para a tomada de decisão. Esse assunto é um assunto muito importante, a gente sabe do nosso mercado cada vez mais competitivo, né? Novas áreas, novos segmentos entrando, novos competidores, então, de fato, quem tem dados reais, confiáveis, acaba tomando decisões mais assertivas. Fale um pouco para a gente, Gabriel, qual é o grande desafio de um gestor para que ele consiga esses dados, né, dentro da sua organização de uma forma confiável, rápida, enfim, que seja possível para o trabalho dele do dia a dia? Veja só, Edu, acho que antes da gente pensar em como o alcance do dado pode apoiar o gestor no dia a dia, acho que a gente precisa abrir um capítulo de talvez 4 anos atrás, onde as empresas fizeram um grande investimento naquele momento de início de pandemia, né? Pegar toda a força de trabalho que nós tínhamos dentro das empresas e colocar todo mundo em casa num período de tempo muito curto. O investimento que foi feito aqui na digitalização ou na criação de produtos digitais para que os colaboradores pudessem trabalhar de casa fez com que a gente acelerasse etapas do processo de digitalização natural do mercado. O próprio governo é um expoente aí, né? Porque a gente teve muita coisa de serviços públicos que foi digitalizada. E no contexto empresarial foi muito parecido. O nosso time lá do banco, e aí, né, de uma área específica de telecomunicações, em praticamente 2 semanas nós colocamos 80 mil colaboradores trabalhando de casa. E aí eu me incluía, né, como, além de gestor... tempo, né? Pouquíssimo tempo. Esse contexto da pandemia, então, quando a gente tem as empresas fazendo esse investimento, a gente chega agora num momento onde a gente está tendo uma situação inversa, né? As pessoas estão voltando para o ambiente de trabalho, ou a gente tem uma quantidade de empresas que adotam o modelo híbrido. Então, ou seja, eu tenho capacidade produtiva em casa e no trabalho, no endereço comercial. Isso faz com que uma parte desse investimento se torne ocioso. E aí que eu acho que tem uma oportunidade para as empresas que ainda talvez não tenham se atentado a essa oportunidade, onde este investimento que foi feito com foco em home office agora seja convertido numa possibilidade de proporcionar aos colaboradores que têm ali um cargo de gestão, ou até mesmo para os próprios empresários, acesso à informação que está hoje hospedada dentro da empresa, mas que proporcione a ele uma tomada de decisão mais rápida. Ou seja, ele possa vivenciar o cotidiano da empresa com dados e informações na palma da sua mão, no seu telefone, no seu smartphone ou no seu computador. Então, essa digitalização hoje ela pode começar a criar outros caminhos aqui para que a gente possa acessar a empresa. Perfeito. E ao encontro disso vem uma questão muito séria, que é a questão da segurança, né, Gabriel? Porque as informações, a equipe está voltando para dentro,
da empresa, mas as informações estão cada vez mais fora da empresa, que são a questão das nuvens, né? E tem algumas ferramentas que permitem esse acesso com um pouco mais de controle e de segurança. Explica um pouco em relação a essa questão de segurança, como que o banco e as empresas estão se preparando, tomando cuidado em relação a isso. Aqui tem um ponto importante que é desmistificar um pouco sobre a comunicação, né? Como que funciona a comunicação do dispositivo do celular com a empresa. Existem mecanismos aqui de criptografia de dados, ou seja, um embaralhamento, né, do dado quando ele está sendo trafegado, que traz algumas camadas de segurança para a gente ter tranquilidade nessa comunicação. Então, muito se fala aí de VPN, de conexão criptografada com protocolos como, por exemplo, HTTPS, que são tecnologias que já são até um pouco mais antigas, mas que estão sendo evoluídas exatamente para criar esta camada de segurança no trânsito da informação na internet. E a internet aqui que eu me refiro é a operadora de celular, o provedor de serviço que é contratado pela empresa, o link que não está sobre a gestão, né, da empresa. Então, a partir do momento que esse dado sai da empresa e vai até o dispositivo, essas tecnologias de criptografia garantem essa segurança. Também um detalhe importante com relação à segurança que a gente tem que se atentar é que a gente pode colocar aqui tecnologias sobre o dado, o trânsito do dado. Mas a gente precisa preocupar também com o ambiente onde a gente está acessando esse dado. Parece, talvez, um cenário aqui de cinema, mas como a capacitação que a gente recebe, né, enquanto colaborador do banco, se eu estou acessando um dado sensível, um dado restrito da empresa, que é estratégico, em uma tela de um laptop que tem aí por volta aí de 15 polegadas, em um local público, aquela tela pode estar sendo filmada por um dispositivo de segurança ou até mesmo pelo meu vizinho sentado ao meu lado com o seu celular. Então, todo esse contexto que às vezes parece um pouco aqui de filme, ele é importante, principalmente para pessoas que têm acesso à informação muito sensível, que cai um pouco no contexto de espionagem industrial, né? Se torna importante essa atenção. Como eu falei aqui do dado restrito, a gente está passando um pouquinho aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é um norte com relação a esse cuidado que as empresas precisam ter com esse armazenamento. E aí existe uma classificação muito simples para o dado. O dado, quando é sensível, ele pode expor ou gerar uma caracterização de um cliente, como exemplo. Então, dados pessoais são dados sensíveis. Um dado restrito ou um dado interno, ele tem um acesso de todos os colaboradores da empresa, mas ele tem um domínio restrito ao conjunto de colaboradores e áreas físicas da empresa. Então, quando eu trago o contexto do dado dentro do dispositivo, eu considero o dispositivo como parte da empresa. Então, ele é um dado restrito. E eu tenho o dado público. O dado público é aquele que a empresa está divulgando para o seu cliente de forma aberta, sem nenhum tipo de preocupação com relação à segurança da informação, como, por exemplo, o seu site institucional ou um e-mail marketing, qualquer coisa desse segmento. Então, são classificações que a gente precisa ter dos dados para a gente começar a pensar em quais dados a gente vai trabalhar nos dashes ou dashboards que a gente vai prover para a tomada de decisão dos gestores e empresários. Como é que é essa relação, Gabriel, em relação à empresa com o profissional? Porque, por exemplo, você tem um cargo, né, de chefia, de confiança dentro da organização e você tem os seus liderados ali também. Como existe alguma tratativa, né, alguma documentação, algum contrato de confiabilidade, que também existem algumas cláusulas para tentar se cercar, além de sistemas de segurança, existe alguma parte mais jurídica, burocrática também a ser adotada? Quando a gente cai aqui no mundo corporativo e a gente tem os colaboradores que são seletistas, né, estão no regime da CLT, o que as empresas podem fazer é adotar uma política corporativa onde o colaborador ele precisa assinar, né, seja virtual ou fisicamente, ali, um documento, onde ele concorda com esses mecanismos de proteção ao dado da empresa e qual a sua responsabilidade sobre a guarda do dado. Então, ali você pode prever deveres
e penas, né? Ou algum tipo de gestão de consequências, caso o colaborador não siga aquelas diretrizes de cuidado com a informação. E a gente está falando de um volume, né, de informação, de um volume de segurança, de ferramentas para grandes empresas. Tentando transferir, tá, de grande para média ou pequena empresa. É factível, é possível um pequeno empreendedor, um médio empreendedor se preocupar, investir e aplicar isso no seu dia a dia? Sim. Existem tecnologias de todos os sabores e todos os custos, né? Quando a gente começa a pensar num modelo, num projeto baseado em tecnologia para poder prover esse tipo de informação para os gestores, é importante a gente considerar a quantidade de dados que a gente vai coletar, armazenar e, a partir destes dados armazenados, criar os modelos que vão apoiar os gestores nas decisões. Indo para um âmbito de custo, se a gente quiser adotar modelos onde a gente tem questões preditivas, que basicamente é a gente ter um comportamento dentro de um software que, baseado em dados, ele consegue prever um comportamento anômalo de uma máquina, de um sistema, de uma curva de tendência de mercado para vendas ou para um produto que é base da empresa, né, tanto para compra quanto para venda, são os sistemas mais caros, porque existe um nível de inteligência embarcada dentro deste software que faz com que ele seja mais caro. Aqui, basicamente, eu estou falando de inteligência artificial. Legal. Que é uma tecnologia que hoje, como se diz nos modelos aí do Gartner, é hype, né? Todo mundo fala do assunto. A todo momento a gente é bombardeado por esse tipo de conteúdo. Só que, agregado à inteligência artificial, existem outros modelos que são mais baratos. Então, a gente pode descer um primeiro nível e a gente pode falar de machine learning e analytics. O machine learning são modelos de dados pré-definidos, que a gente chama de árvore de decisão. E a gente treina esse algoritmo, esse software, baseado em comportamento do dado, ele sabe mais ou menos qual é o caminho de tendência. Então, baseado em dados, eu tenho comportamento, eu tenho tendência. Se a gente for para o lado do Analytics, eu começo então a trazer um pouco mais de inteligência para o dado. Então, eu tenho o Machine Learning e o Analytics trabalham juntos, e ali a gente começa então, a criar comportamentos. Da mesma forma como o IA, inteligência artificial e essas outras duas tecnologias, Machine Learning e Analytics, são tecnologias que estão um pouco mais presentes no nosso mundo de cloud computing. Para quem é leigo de mercado, a gente tinha aqueles grandes data centers, que as empresas tinham ali um alto custo de manutenção e gestão, e isso começou a ser virtualizado como serviço. Então, as big techs, ou as grandes provedoras de tecnologia do mundo, como Microsoft, Amazon, que é reconhecida como AWS nesse segmento, começam a prover o serviço de data center, de armazenamento e processamento como serviço. E aí a gente traz aqui o conceito de você pagar pelo uso. Então, não tem mais aquela questão da compra de servidor, você compra processamento. Então, essas três tecnologias aqui, elas estão muito vinculadas a esse mundo, que é um mundo um pouco mais caro, é um mundo mais corporativo. Legal. Grandes empresas. Se nós trouxermos esse mesmo contexto para um mundo onde a gente tem os pequenos e médios empresários, nós podemos adotar o BI, que é o Business Intelligence. É muito parecido, só que a gente vai trabalhar com dados menos atualizados. Enquanto eu tenho uma proximidade de tempo real, ou tempo real mesmo, ou seja, aquilo que está sendo produzido, está sendo sensibilizado em uma tela, eu começo a trabalhar um pouco com o dado mais histórico, ou seja, uma pequena defasagem no dado. A linha de produção está produzindo, mas até que aquele produto seja sensibilizado em uma base de dados e aquilo reflita para o gestor, a gente vai ter um atraso aí de 5, 10 minutos, dependendo da tecnologia que foi adotada. Então, a gente tem aqui um divisor de águas. Se eu tenho capacidade de investimento e o meu dado me proporciona decisão de tomada de decisão em tempo real, eu tenho ferramentas de maior custo, mas que me dão agilidade. Se eu não tenho tanta condição de investimento,
eu posso ir para um mundo onde eu tenho uma certa defasagem do dado, mas que também me proporciona tomada de decisão. São dois segmentos que, ao final, trazem e conversam com o nosso objetivo aqui com relação à tomada de decisão. Perfeito. Você menciona bastante sobre processos, né? Você fala de processo, você fala de tecnologia. A gente entende muito que tecnologia, muitas das vezes, além de segurança, ela meio que se resume à aceleração de algum processo, né? Então, a partir do momento que a gente faça BIs, por exemplo, para tomadas de decisões com números reais, fatos, né, reais ali da empresa, é necessário que tenha um processo também para que essa informação seja consumida, analisada e utilizada nas tomadas de decisão. Como que você enxerga, né, essa questão de processo, tecnologia, se tiver algum outro ponto também, que é um ecossistema aí para fazer funcionar? Como a gente está tratando aqui dados e pensando primeiramente no processo, toda a cadeia produtiva, seja uma empresa do segmento fabril, serviço ou de produtação, né, de software, ela precisa ter ali uma forma de medir e controlar esse processo produtivo. Então, esse processo ele começa desde a digitalização, ou tudo aquilo que é produzido é aferido e gravado em bases de dados. Esse início do processo de digitalização vai fazer com que você comece a construir dados que, num segundo momento, seja pelas ferramentas modernas ou pelo BI, possam ser transformados em informações. E aqui, qual que é o divisor de águas entre dados e informação? O dado são números que, quando você os enxerga, quando você os verifica em uma tela de um software, eles não te proporcionam nenhuma tomada de decisão. A partir do momento que você traz modelos de dados e começa, então, a ajustar aqueles números, gráficos, tabelas, condição de identificar comportamento anômalo, que conversa um pouco com estatística, você já começa a trazer um pouco de inteligência para o número. E aí a gente começa, então, a trabalhar o dado para que a gente extraia informações. Então, o processo ele começa lá na cadeia produtiva e vai até o armazenamento. Existem padrões e todos os mecanismos da empresa precisam seguir esses padrões, porque os dados precisam seguir algum tipo de padronização para que a gente tenha o BI. No mundo moderno de inteligência artificial com machine learning e analytics, o processo já é diferente, porque como eu tenho mais capacidade de processamento, o dado ele não precisa ter padrão. Eu posso ter imagem, eu posso ter dado numérico ou um dado em texto, que os algoritmos que estão ali dentro vão resolver isso para mim. E ele vai conseguir consolidar isso tudo como informação. É o que a gente chama de dado não estruturado. Ele não segue um padrão. Subjetivo ali, né? Exato. Tá? Feito toda a parte de processo, a gente cai para o mundo da tecnologia. Tecnologia, num primeiro momento, é muito amplo. Então, pensando em como ou quais tecnologias vão nos ajudar aqui a construir esse modelo para proporcionar aos gestores ferramentas de tomada de decisão. Eu já citei aqui, né? O BI é uma ferramenta importante, mas aí a gente traz também para esse contexto o dispositivo que o gestor usa, ou seja, ele precisa ter um dispositivo ali que proporcione a ele uma visualização profunda das informações que estão sendo providas. Então, ele tem a capacidade de pegar um dado macro e ir fazendo o detalhamento e filtros para que ele consiga chegar num nível mais baixo ali do dado. Os modelos que a gente falou, né? Como que eu vou armazenar o dado? As grandes corporações trabalham com petabytes de dados. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, petabytes de dados, a gente está falando de grandes corporações, como, por exemplo, e aqui fazendo uma analogia, o Spotify. O Spotify ele tem petabytes de músicas. São bilhões de músicas que ele armazena no seu data center. As empresas, se for uma empresa de pequeno porte, médio porte, ela não vai ter tudo isso de informação, mas ela tem informação produtiva. Então, essas tecnologias que a gente vai selecionar
para trazer e compilar essa informação, vai converter todo esse dado em informação, e informação eu começo a converter em competitividade, ou seja, a mudança de comportamento. Na mudança de comportamento, a partir do momento que o gestor ele possui mais informações, a sua tomada de decisão ela é baseada em dados, não baseada em feeling, ou baseado no que ele pensa. Dados, como a gente brinca, não mentem. Então, se um gestor da área de vendas, ele está fazendo uma negociação, ele consegue verificar qual é o estoque que a empresa tem, qual que é a capacidade ociosa da linha produtiva. Ele pode ser mais agressivo na negociação, porque ele precisa liberar estoque e ele tem capacidade de produzir mais rápido. No mundo agro, a gente tem tecnologias como, por exemplo, a IoT, onde eu consigo agregar uma série de sensores dentro das máquinas e aonde eu posso antever manutenção, eu posso ser mais assertivo no momento que a máquina precisa ser recolhida do campo para fazer essa manutenção, ou até mesmo para poder fazer uma coisa simples como uma lubrificação. Porque esses sensores estão ali o tempo todo medindo e gerando informação comportamental. Feito isso, o gestor daquele equipamento ali, ele consegue programar com o fornecedor do equipamento a agenda do mecânico ou para fazer ali a manutenção do equipamento. E aí, como uma terceira possibilidade aqui, para um pequeno gestor, uma pequena empresa, a gente tem uma condição de pequena produção. Vamos pensar uma produção doméstica ou de uma empresa familiar que tem ali um produto que é comercializado num raio ali de uma cidade pequena. Ou seja, a abrangência que esse produto alcança ela é menor. Os seus produtos podem ser comercializados com uma tecnologia onde o próprio cliente se serve na plataforma. Então, a gente pode pensar aqui no desenvolvimento de um aplicativo de e-commerce e aí você distribui esse aplicativo somente para os seus clientes, para não ser uma coisa de amplo alcance, de forma que os seus clientes postam o pedido para você através dessa plataforma e você começa, então, a acompanhar toda a cadeia produtiva de pedidos, do seu estoque e a capacidade produtiva que você tem na sua pequena fábrica. Esse contexto de processo e tecnologia, ele vai ter tecnologias de alto custo e de baixo custo, mas ele pega todos os segmentos de mercado. Ele vai desde uma grande corporação a uma pequena fábrica num conceito ou num domínio ali mais familiar de pequeno alcance. Então, a gente consegue ser bem versátil aqui com esse tipo de cobertura. E cliente, eu acho que uma questão até um pouco mais cultural da modernidade, o cliente ele não quer mais ser atendido, ele quer se atender. O conceito de autoatendimento. O autoatendimento. Então, o cliente que tem a capacidade, eu acho que isso muito se aplica a nós, né? A gente não tem tempo para poder conversar com o vendedor. A gente quer conectar na plataforma, comprar o produto que a gente quer e receber ele em casa. Em um contexto onde o cliente é o seu principal ativo, onde você tem que cultivar esse cliente, prover ferramentas para o cliente para que ele possa se servir na compra, no acompanhamento do produto e até na manutenção, como eu citei aqui o caso do agro, se tornam estratégicos para o comportamento de mercado. Ou seja, são canais de investimento que os gestores precisam começar a se preocupar e a investir, porque se tornam sucesso. E cliente é sinônimo de longevidade. Cliente satisfeito, volta. Mantém a experiência do cliente. Né? Isso. E é legal você estar falando dessa questão do autoatendimento. Duas coisas que me vieram em mente. Né? A cada vez mais os sistemas, os aplicativos estão sendo autoexplicativos. Você não tem um manual para você aprender a mexer numa rede social, por exemplo. Qual o cuidado que tem que ter para que tenha essa experiência favorável junto ao cliente? Quando a gente está criando ali, né, uma tela ou um aplicativo, a gente sempre tem que tomar o cuidado que ele seja muito intuitivo. E aí a gente, voltando na questão aqui de acessibilidade e inclusão, a gente precisa conectar todos os públicos. Então, uma pessoa com deficiência visual
ou que seja até, por exemplo, a gente às vezes não percebe, mas uma pessoa que tem o que é daltônico, a cor do aplicativo que você está entregando para o mercado, ou da tela, do gráfico, influencia na forma como ele lê a informação, né? São pequenas preocupações que você precisa ter, né? Para o nosso universo de clientes, a gente está falando aqui mais ou menos em algo em torno de 20% de clientes que usam algum tipo de acessibilidade no seu dispositivo, no seu celular. Com essa preocupação da facilidade de uso, ou a usabilidade do aplicativo, a gente sempre faz uma brincadeira, como operar a tela se fosse uma criança. Ou seja, aquele comportamento de uso, pensando no produto, ele tem que ser intuitivo para qualquer cliente. Seja um cliente jovem, ou um cliente adulto, ou um cliente idoso. Seja uma pessoa do sul do Brasil ou do norte. Já que o aplicativo que, né, a gente gerencia no nosso dia a dia ali, ele tem um alcance muito grande de públicos. Esse tipo de previsibilidade de uso se torna chave, porque um aplicativo muito complexo, ele não vai ser usado. E quando você traz aqui, por exemplo, questão de redes sociais, um aplicativo para solicitar um carro para deslocamento, ninguém treinou ou capacitou o mercado para uso. É muito intuitivo. Você precisa ir do ponto A para o ponto B, botão solicitar. Simples. Um aplicativo de compra, né, um e-commerce, pensando de uma forma muito simplista, você precisa ter uma forma de encontrar o produto muito fácil, uma forma de pesquisar ou categorização, detalhes do produto, compra, pagamento e modelo de distribuição. E acompanhamento depois. E aí você vai incrementando a experiência. Mas se a gente fosse pensar de uma forma muito simples, com 5 passos, 6, 7 cliques na tela, ou toques, você conclui a compra. Mas aí a gente vai agregando, a gente põe ali a oferta de um outro produto, agrega-se, tenta, né, fazer uma venda casada de outro produto, comentário de outro cliente, classificação, acompanhamento de compra, e a gente vai deixando a jornada mais inchada, ou seja, mais longa. Mas sendo simplista, pensando em custo para o pequeno e médio empresário, o aplicativo pode ser simples. A gente tem que focar no objetivo. Se o objetivo é simples, a gente faz bem feito e está resolvido. Gabriel, que aula, que experiência você nos proporcionou aqui. Muito bom, parabéns, tá? Pela fala, pelo conhecimento, pelo aprendizado que nos trouxe aqui. Estamos chegando ao final, passa muito rápido, né? Então, quero agradecer a vocês, ouvintes, pelo tempo, por dedicar esse tempo junto a nós. Agradecer você, Gabriel, tá? Pelo seu tempo, pela sua experiência, por esse ensinamento. Muito bom, parabéns e muito obrigado. Pode agradecer o pessoal aí, fique à vontade. Agradeço o convite, foi um prazer estar com você aqui. Que esse nosso bate-papo aqui alcance o maior número de pessoas e sigo à disposição para futuros esclarecimentos. Pense simples, pessoal. É possível. Até a próxima.